Galera, tudo bem? Bom, sou o professor Renato Montanher. Hoje eu vim realizar a correção de um dos exercícios propostos aqui na nossa aula, tá? Hoje seria a correção do exercício de caso de uso apresentado há algumas semanas, beleza? Ok, vamos ao texto do exercício, beleza? Tá, desenvolva um diagrama de casos de uso para um sistema de controle de cinema, sabendo que um cinema pode ter muitas salas, sendo necessário, portanto, registrar informações a respeito de cada uma com sua capacidade, ou seja, o número de assentos disponíveis. O cinema apresenta muitos filmes. Um filme tem informações de título e duração. Assim, sempre que um filme for apresentado, deve registrá-lo também. Um mesmo filme pode ser apresentado em diferentes salas e horários diversos. Cada apresentação em uma determinada sala e horário é chamada de sessão. Um filme apresentado em uma sessão tem um conjunto máximo de ingressos determinado pela capacidade da sala. Os clientes do cinema podem comprar ingressos para assistir uma sessão. Uma sessão. O funcionário deve intermediar a compra, ele deve intermediar a compra de um ingresso. Logo, o cliente não pode comprar ingresso sozinho, sempre tem que ter esse intermédio. Um ingresso deve conter informações como o tipo de ingresso, se é meia entrada ou ingresso inteiro, adquirido, é o tipo de ingresso adquirido, a hora em que o ingresso foi comprado e o valor pago. Além disso, o cliente só pode comprar o ingresso para sessões que ainda não foram encerradas. Beleza. Aqui nós temos várias informações que a gente recebe sobre o que o sistema deve fazer, tá? E quem são as pessoas que podem mexer nesse sistema. Então aí a gente já começa a ter algumas dicas do que a gente vai ter de ator e de funcionalidade dentro do nosso diagrama de caso de uso, tá? Que representa as funcionalidades do sistema de uma forma bem prática, assim. Então o que eu fiz? Eu grifei alguns pontos para a gente discutir, que é onde a gente vai extrair a informação para gerar o nosso diagrama, beleza? E a gente vai passar por cada um desses itens, tá? E eu vou mostrando para vocês como que cada item se transforma em um caso de uso ou em um ator, tá? Outro ponto importante é que essas informações escritas aí dessa forma poderia ser uma forma escrita de uma entrevista que você tem com o usuário, onde você perguntaria o que ele esperava e quem que poderia interagir com o sistema, enfim. Essa informação que está aqui nessa base do exercício representaria o resultado de uma entrevista que você tem com o usuário para poder definir o que o usuário espera do sistema, tá? E a partir dessa entrevista você pode gerar esse gráfico para clarear, né, um pouco o que o usuário espera e o que você espera fazer nesse sistema. Esse diagrama de caso de uso, a gente costuma falar que é o diagrama mais o menos exato, digamos assim, tá? Sobre toda a OML. Porque depende muito da interpretação e a forma com que usuário e desenvolvedor, né, e analista entende o sistema. Contudo, o fato dele ser mais aberto para interpretação não implica que ele não deva ser coerente com o contexto que ele está sendo utilizado. Então a gente tem sempre que entender essa limitação para poder atuar de forma mais correta e mais correta, mais assertiva, né? Então vamos aí para cada item, tá? Inicialmente, de uma forma geral, a gente precisa entender o que? A gente precisa identificar o que? As pessoas, né, os atores de um sistema. Nesse sentido, ao ler aquela frase que fala bem assim, os clientes do cinema podem comprar ingressos para assistir uma sessão. Então você vê que tem um usuário do tipo cliente que pode comprar, realizar uma ação no nosso sistema, beleza? O funcionário deve intermediar a compra de um ingresso. Então você tem mais uma ação aí de uma pessoa que pode, enfim,
gerar algum tipo de input dentro do nosso sistema. Então a gente levantou dois atores, o de cliente e o funcionário. Por que a gente chama isso? Por que a gente chama essas coisas de ator? Porque o mesmo usuário ele pode atuar em um desses dois campos, né? Por exemplo, se um usuário que é funcionário do sistema sai de folga, ele quer comprar um ingresso para assistir com alguém, ele pode estar atuando um tempo antes de sair do trabalho dele como funcionário e depois estar atuando como cliente. Então, digamos que cliente e funcionário são os papéis, né, que essas pessoas podem desempenhar dentro do sistema. Beleza, lembrando também que um ator pode ser também um outro sistema, tá? Então tudo depende da relação de papéis, né, de atores em interação com o nosso sistema central, beleza? Então é isso que a gente está meio que desenhando aqui. Então nós temos dois atores identificados, que é o cliente e o funcionário. Nesse sentido, a gente vai começar a ler um pouco sobre cada frase lá que foi escrita e a gente vai começar a identificar o que é cada coisa, tá? Um cinema pode ter muitas salas, sendo necessário, portanto, registrar informações a respeito de cada uma, como sua capacidade, número de assentos disponíveis, por aí vai. Então, aí nós temos uma funcionalidade de gerenciamento de salas, tá? Quem que logicamente pode fazer esse tipo de gerenciamento? O funcionário ou o cliente? O funcionário. Então, nós já temos um caso de uso que diz o quê? Que o funcionário, ele pode gerenciar salas. Cliente pode gerenciar? Não. Tem que ser só o funcionário, porque não faz sentido o cliente gerenciar a organização de um cinema, tá? Então, é só o funcionário. O papel, né, de funcionário nesse sentido. Então aí você começa a entender. Basicamente você tem que começar a ligar um pouco sobre os verbos, né, de cada coisa, tipo registrar informações, né? Então quer dizer que você precisa de uma forma de você imputar dados dentro do sistema, né? E esses dados são sobre o quê? São sobre salas. Então é uma forma de você como posso explicar? Englobar tudo isso seria a parte de gerenciamento. Então gerenciar salas, né? O cinema apresenta muitos filmes. Um filme tem informações como título, duração, assim, sempre que um filme for apresentado, deve registrá-lo também. Então, também aí, como o texto diz que filmes têm informações também para serem guardadas, para serem organizadas, você tem que também ter um meio de registrar ele. Então, também existe a necessidade de ter um caso de uso chamado gerenciar filmes, feitos pelo usuário também. Então aí você começa a extrair um pouco as informações e jogando ali dentro do nosso caso de uso para ter uma certa coerência, tá? Dentro do que é esperado dentro do controle de cinema, né? Do sistema de controle de cinema, do sistema de controle de cinema para o gerenciamento de filmes também. O mesmo filme pode ser apresentado em diferentes salas e horários diversos, tá? Cada apresentação em uma determinada sala e horário é chamada de sessão. Então a gente já tem um novo carinha aí. Um filme apresentado em uma sessão tem um conjunto máximo de ingressos determinado pela capacidade da sala. Então aqui a gente já tem mais uma outra informação que precisa ser imputada também dentro do sistema, que é a informação de sessão. Então assim, cadastro de sessão, gerenciamento de sessão, então também é outro caso de uso que o texto diz que é necessário para o nosso sistema de controle de cinema. Então, reparem nessas palavras, que é onde a gente começa a extrair um pouco. Geralmente você tem que extrair o quê? As entidades de informações, né? No caso aqui a gente sabe que existe o conceito de sala, existe o conceito de cinema, existe o conceito de sessão. Então essas informações geralmente precisam ser manipuladas dentro de um sistema para poder ter uma coerência no sistema como um todo. Então sempre fique atento à forma com que essas entidades se apresentam aí no texto, tá? Então no caso a gente já tem salas, já tem filmes, já tem sessões, que é o gerenciado pelo nosso funcionário, e por aí vai, beleza? Por fim, nós temos o conceito aí dos clientes, né, comprando um ingresso para assistir uma sessão e o funcionário intermediando essa compra. Então a gente vai ter um recurso no sistema chamado vender ingresso,
onde nós vamos ter dois atores atuando, né, nesse sistema, né, que seria o funcionário e o cliente. O ingresso deve conter informações como o tipo de ingresso, a hora em que o ingresso foi comprado e o valor pago. E então aí a gente já tem uma outra entidade, né? Que é o ingresso no caso. Então, poderia ter também gerenciar ingressos? Talvez, mas acho que o gerenciar ingressos já está dentro do vender ingressos. Então tudo depende de como você está, como que o cliente visualiza o sistema, tá? Então aquilo que a gente colocou vender ingresso meio que já engloba tudo. Contudo, dependendo da lógica do negócio, pode ser que o cliente tenha outras necessidades e você comece a organizar as ideias do cliente nessas pequenas informações aí. Então, esse digamos, uma possível solução para o sistema de controle de cinema. Óbvio que alguns outros alunos colocam, ou podem ter algumas outras ideias sobre como que o sistema de controle de cinema pode funcionar. Isso não está errado, porque depende, como eu disse, é uma coisa muito de interpretação. Esse diagrama vem muito da interpretação. Contudo, você tem que ter coerência sobre isso. Porque, por exemplo, eu colocar que o cliente pode assistir sessão nesse sistema. Assistir sessão é uma interação com o sistema? Não. No meu ver, não é. Quando você está sentado assistindo uma sessão, você está interagindo com o sistema? Não está. Você poderia ter uma informação tipo assim, registro de entrada no cinema, beleza, registro de entrada na sessão. Se fosse uma necessidade por questão de auditoria, tudo bem. Mas assistir filme, por exemplo, ou entrar na sessão talvez, mas assistir filme não é. Não faz sentido porque não é uma interação com o sistema. Então você tem que pensar muito na questão dos atores na interação do sistema e traduzir isso em casos de uso. Beleza? Basicamente é isso, tá? Eu espero que eu tenha clareado um pouco a ideia de vocês, né? Agradeço. Enfim, agradeço vocês terem chegado até aqui nesse vídeo. Caso tenham mais dúvidas, me mandem. E eu demoro para responder um pouquinho, mas eu respondo, eu prometo. Enfim, bons estudos e é isso aí. Até mais.